Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e se vocês gostam de tecnologia e estavam no planeta Terra, devem saber que a Apple anunciou a nova geração de iPhones, né? Foram 3 modelos, o iPhone 8, 8 Plus e o iPhone 10. E hoje eu resolvi fazer um vídeo rápido só de comentários, um tipo de publicação que eu não fazia já há algum tempo. Pois bem, sobre os iPhones 8 e 8 Plus, acho que não tem nem muito o que render. Eles são basicamente o 7 e o 7 Plus, com o tradicional tapa nas especificações técnicas. O design é praticamente a mesma coisa, o que muda é o fundo de vidro em vez de fundo em metal, o que possibilita que eles carreguem sem fio também, mas não o sem fio que a gente desejava, que a gente está com o telefone em todo lugar e ele vai carregando. Aquele em que o telefone tem que ficar encostado em uma base que tem um fio e aí vai sendo recarregado. Se algumas pessoas esperavam alguma mudança na frente, de repente um melhor aproveitamento com bordas reduzidas, isso não veio. Esses iPhones poderiam muito bem se chamar 7S e 7S Plus, mas não vamos nos reter muito nesse lance das nomenclaturas, né? Eu tenho um comentário a fazer sobre as câmeras, mas antes vamos tratar do iPhone 10. Esse sim, a grande novidade entre os anúncios. Ele veio para comemorar os 10 anos desse smartphone no mercado e segue a tendência das telas que ocupam toda a frente do dispositivo. E quando eu falo segue a tendência, eu realmente quero dizer isso, porque deixando um pouco de lado a empolgação por serem novos iPhones, o que a gente viu foi a Apple correr atrás de coisas que já foram feitas por concorrentes de peso como Samsung, LG ou até pela chinesa Xiaomi. Embora por eles seguirem algumas diretrizes de design, vamos dizer que eles tiveram algumas questões para serem arrumadas com essa telona na frente do iPhone 10. Eu estou me referindo a duas coisas. A primeira é que com essa tela toda sumiu da frente do iPhone o já tradicional botão Home. E aí, diferente do que algumas previsões chutavam, ou do que aconteceu no mundo Android, a Apple não colocou um botão virtual dentro da tela. Eles simplesmente limaram o botão, ele sumiu, e aí a operação do sistema se dá através de gestos. Se desliza para cima, para baixo, enfim, para fazer as funções que antes eram do Home. É uma novidade que exige uma certa curva de aprendizado para os usuários, né? Que vão ter que manejar o iOS de uma maneira diferente daquela que já vinha sendo utilizada há muito tempo e que continua sendo utilizada pelos novos iPhones 8 e 8 Plus. Enfim, mas acho que isso não é um grande problema, principalmente porque eu já tive, pessoalmente, uma experiência desse tipo. Há um tempo eu utilizei um tablet da BlackBerry que se chamava Playbook, talvez alguns de vocês lembrem, e ele tinha esse sistema todo baseado em gestos que eu particularmente achei muito interessante. Então acho que a Apple, com a competência que a gente sabe que ela tem, vai fazer pelo menos igual ou melhor, que é o que eu acho. A segunda situação a ser arrumada, essa para mim um pouco mais crítica, foi a ausência do leitor de impressões digitais. Sumiu o botão Home, sumiu esse leitor. Algumas pessoas achavam nos rumores que ele poderia ser mudado para a parte de trás do aparelho, outras até supunham que ele poderia ser integrado na maçãzinha, mas a gente sabe que a Apple é muito purista com algumas dessas questões, ela tem certas diretrizes, como eu mencionei, e o que eles decidiram fazer foi simplesmente sumir com o leitor. O destrave do iPhone 10 é feito ou pela boa e velha senha, ou pelo que eles chamaram de Face ID, um sistema que escaneia o seu rosto e aí por reconhecimento facial a liberação é feita. Uma coisa que de certo modo tinha sido apresentada já pela Samsung com o Galaxy S8, embora o sistema deles seja mais simples, ele lê a íris ou reconhece a face. O da Apple me parece mais avançado e bem mais completo. Só que ainda assim ele não me convenceu totalmente até o momento não. Primeiro porque provavelmente agora você vai ter que colocar sua cara bem mais na frente do telefone para destravá-lo com esse sistema de autenticação. Não deve rolar aquele lance de você estar aqui na mesa, seu telefone está aqui do lado, você encosta a digital e já está na tela de início. Provavelmente você vai ter que deslocar um pouco mais para conseguir esse destrave. A gente ainda não sabe como é que vai funcionar essa leitura meio de ladinho assim. E segundo porque não parece ser tão simples quanto o leitor de impressões digitais, né? Que é só encostou, destravou. Inclusive, lá na apresentação, esse leitor de face, né, falhou e foi, de certa forma, um gafe.
Mas vamos esperar pelos primeiros testes, análises, resultados de vida real para ter uma opinião um pouco mais apurada sobre isso, né? Fato é que toda essa parafernália que a Apple usa para reconhecer o rosto, que inclui um sensor de profundidade, eu acho que deve ser copiada pela concorrência porque permite coisas muito interessantes, como, por exemplo, um modo retrato com a câmera frontal, que é o quê? A partir do sensor de profundidade e todo esse tipo de coisa, ele vai permitir aquele lance do fundinho desfocado com a câmera frontal sem precisar de duas câmeras. Ou ainda permite coisas como os Animojis, que são os emojis animados apresentados pela Apple para o iOS 11, que utilizam basicamente esse reconhecimento facial para fazer com que os emojis se movam e falem a partir da leitura da sua cara. E vai lá, nem é preciso de tecnologia nova para fazer isso acontecer, mas todo mundo vai querer ser o cocôzinho falante e isso será copiado com certeza. Eu disse que ia fazer um comentário sobre as câmeras porque uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de a Apple não ter dado tanta bola assim para as câmeras traseiras, tanto dos iPhones 8 quanto do iPhone 10 na apresentação que ela fez. Eles falaram algumas coisinhas novas que vão rolar, disseram que as câmeras agora filmam em 4K com 60 frames por segundo ou filmam em Full HD a 240 frames por segundo, que permite câmeras lentas muito boas. Só que não muito mais do que isso, então eu acho que eles meio que foram pro lado que a Samsung foi também, assim. Eles gastaram muito mais esforços no lance do novo conceito do iPhone 10, do design, todo esse tipo de coisa, assim como a Samsung se esforçou bastante para aquele lance da tela infinita do Galaxy S8. E aí, nas câmeras, o lance foi mais dar um tapa para atualizar e não dizer que não fizeram nada. Claro, elas devem continuar sendo câmeras sensacionais, assim como é sensacional a câmera do S8 que eu estou utilizando como parâmetro de comparação aqui. Estou fazendo isso porque a gente sabe que a Samsung é uma concorrente grande da Apple aí, né? Que usa um sistema operacional diferente. Enfim, vocês entendem, né? Enfim, uma questão importante desse lançamento foi o fato de que o iPhone 10 é o mais caro já apresentado pela Apple até aqui. Ele parte de $1.000, o que é muita coisa. E isso me faz pensar o seguinte, junto com o preço mais alto, tem o lance do sumiço, do Touch ID, das diferenças na manipulação do iOS, e aí eu acho que não vai ser difícil algumas pessoas optarem pelo mais conservador, quer dizer, vai para o iPhone 8, o iPhone 8 Plus, que tem um hardware tão potente quanto e mantém aquela utilização mais clássica, claro, com um preço consideravelmente mais baixo. Outra coisa que eu devo notar é o fato de que a Apple decidiu manter uma linha bastante grande de smartphones depois desses anúncios. Eles mostraram lá no telão que vão ter iPhone SE, 6S, 7, 8 e o 10. Coisa pra caramba. Levando em consideração que os iPhones 8 mantêm um design que já vem de muito tempo, desde o iPhone 6, eu acho que o pessoal que já tem um 6S, que está em linha, ou que planeja comprar um 6S, ficou bastante animado, porque, enfim, pelo menos em termos visuais, vai ter um smartphone super atualizado. E claro, o iPhone 6S é um aparelho que ainda tem um hardware bastante interessante, e os preços dele já foram abaixados pela Apple Brasil. Isso deve se refletir no varejo, em outras lojas do comércio online, como Submarino, Americanas, enfim, e promoções bastante interessantes devem surgir nos próximos meses, né? Então, eu acho que a galera que está um pouco mais apertada, que é uma opção menos cara, deve ter ficado feliz com esse lance de poder comprar um iPhone 6S e ainda ter o visual que está sendo usado em um smartphone que acaba de ser lançado, né? E é isso, pessoal. Eu acho que eu não posso dizer que fiquei empolgadão com o surgimento do iPhone 10, primeiro porque os rumores estavam todos certos, né? A gente já sabia como ele ia ser, a torto e a direito, uma ou outra novidadezinha no software ali, mas não teve aquele fator de impacto tão grande. E segundo porque a gente tem sim que considerar que a Apple meio que está seguindo uma tendência de mercado nesse sentido da tela na frente, e ela brincou de pega-pega aí com fabricantes que são concorrentes, mas acho que uma coisa que ela trouxe de novo e que vai virar tendência, deve ser copiada, é esse sistema que ela tem na frente de reconhecimento de profundidade e todo esse tipo de coisa. Eu acho que eles exageraram um pouco quando disseram que o iPhone 10 como um todo vai definir uma tendência para os próximos 10 anos no mercado. Mas enfim, a gente não pode duvidar de nada também, porque sabemos que às vezes a Apple lança um negócio que não é nem tão sensacional, mas pelo poder de adesão que eles têm, né, das pessoas e das marcas também que lançam acessórios, as concorrentes acabam imitando um bocado de coisa que nem é nem tão empolgante assim. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido minimamente interessante. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube. Sigam-me nas redes sociais. A gente se vê. Abração. Falou.